Capítulo 7. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Todos os dias precisamos comer, e aquele que não come todos os dias sofrerá com a fome. Pão, no tempo de Jesus, que em algumas culturas era o alimento básico cotidiano. Não ter pão significava falta de alimento. Aparentemente, esta é a única frase em que Jesus fala de coisas materiais nesta oração. Porém, Deus nos ensina que tudo o que precisamos vem de sua boca. E te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a conheciam, para fazer-te saber que o homem não viverá de só pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Como precisamos de comida todos os dias, assim precisamos do pão espiritual, e este pão vem do céu. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 6:32. E deste pão recebemos vida. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Portanto, Jesus é o pão do céu. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim de maneira nenhuma terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Precisamos da palavra de Deus todos os dias, e essa é Jesus. Precisamos comer este pão todos os dias. Sem ele, vamos diminuir. O corpo um dia morrerá. Mas para a morte espiritual não há ressurreição. Mais importante do que o pão para o corpo é o pão para o espírito. Peça então a Deus pela sua palavra todos os dias. Ilustração. Segundo médicos, o corpo humano não sobrevive sem água depois de 3 a 5 dias. Sem comida, o corpo pode aguentar até 80 dias, com água suficiente para quem tem um peso normal. O corpo humano, porém, nesses dias sem alimento, não funcionará 100%, e a fraqueza decorrente da falta de nutrientes é gradativa. Capítulo 8. Perdoa-nos as nossas dívidas. Em Lucas, a palavra usada foi pecado. Quais dívidas? Que pecado? O que é pecado? Deus deu uma ordem a Adão e Eva e eles descumpriram essa ordem. Esse foi o primeiro pecado da humanidade. João define pecado como transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também pratica injustiça, pois o pecado é transgressão da lei. 1 João 3:4. Através da quebra da lei, o pecado entrou no mundo e o ser humano foi separado de Deus. Assim, Paulo afirma em Romanos que, tendo um homem cometido pecado, todos foram postos debaixo da desobediência. Verdadeiramente não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Uma pessoa desobedeceu, e assim todos os seus descendentes vieram a ser escravos da desobediência. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. A lei de Moisés veio para dar luz ao pecado. Veio para mostrar quais atos são contrários à vontade de Deus. Assim como as leis civis têm nome, assim o pecado também tem nome: assassinato, mentira, adultério, latrocínio, etc. Não é meramente errar o alvo. Jesus veio ao mundo para tomar sobre si os nossos pecados. Meus filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também dos de todo o mundo. 1 João 2:1-2. Éramos escravos do pecado e Jesus nos libertou. Não somos mais movidos pela carne, mas sim pelo Espírito Santo. Com a liberdade dada a nós, não precisamos mais pecar. Somos livres para fazer o que é certo. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
João 8:36. Porém, se somos livres, por que orar todo dia por perdão? Duas explicações se acham na Bíblia para isso. A primeira é baseada na comunidade e a segunda são pecados ocultos. Como vimos no começo da oração, oramos na primeira pessoa do plural. Dizemos nós e não eu. Assim podemos pedir perdão pelos outros. Jó fazia isso pelos seus filhos. Jó enviava e os santificava, e se levantava de madrugada para apresentar holocaustos, conforme o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. Jó 1:5. Daniel se pôs como intercessor e orou pelo seu povo. Nós pecamos, cometemos maldade, agimos perversamente e fomos rebeldes por termos nos desviado de teus mandamentos e de teus juízos. Ouve, Senhor, ó Senhor, perdoa, presta atenção, Senhor, e faze sem demorar, por causa de ti mesmo, Deus meu. Daniel 9:5-19. O segundo elemento são os pecados que não sabemos que cometemos. Era conhecido de Jesus e de seus discípulos que a lei mosaica possuía sacrifícios e ofertas para pecados sem a intenção de fazê-los, seja por falta de conhecimento ou por descuido. Leiam Levíticos 4 e Números 15. Davi também pedia a Deus para que ele fosse purificado de pecados ocultos. Quem pode entender seus próprios erros? Limpa-me dos que me são ocultos. Salmos 19:12. Ele também pede que Deus sonde o coração dele, para ver se nele há pecado. O que em nossa humilhação se lembrou de nós, porque sua bondade dura para sempre, e nos tirou livres de nossos adversários, porque sua bondade dura para sempre. Salmos 136, 23-24. Quando nos convertemos, nos tornamos cidadãos do céu, e assim como um estrangeiro se muda para outro país e não conhece as leis do outro país, assim nós vamos aprendendo com o tempo as novas leis do reino dos céus. Portanto, mortificai as partes carnais que há em vós que são terrenas. São elas o pecado sexual, a impureza, a paixão depravada, o desejo maligno e a ganância, que é a idolatria. Por causa delas que a ira de Deus vem. Nessas coisas também vós andastes antes, quando vivíeis nelas. Mas agora abandonai vós também todas estas coisas: a ira, a fúria, a malícia, a maledicência e as palavras vergonhosas da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho ser humano com seus costumes e vos revestistes do novo, que se renova em conhecimento, conforme a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 5-10. Não é possível medir a falta de conhecimento. Assim não podemos saber se já temos todo o conhecimento de todos os pecados. Na vida cristã se aprende sempre uma forma melhor de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ilustração. Em uma noite escura, você não vê nada. À medida que o sol surge, você começa a identificar as montanhas, então as árvores, os animais do campo e detalhes impossíveis de serem vistos à noite. Capítulo 9. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesta parte da oração, Jesus nos ensina que precisamos perdoar para que Ele possa nos perdoar. Porque se perdoardes às pessoas suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes às pessoas suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Mateus 6, 14-15. Ele nos conta uma parábola sobre o perdão. Então Pedro aproximou-se dele e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Eu não te digo até 7, mas sim até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparável a um certo rei que quis fazer acerto de contas com os seus servos. E começando a fazer acerto de contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
Como ele não tinha com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, filhos e tudo quanto tinha fossem vendidos para se fazer o pagamento. Então aquele servo caiu e ficou prostrado diante dele, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadeceu-se dele, então o soltou e lhe perdoou a dívida. Todavia, depois daquele servo sair, achou um servo, colega seu, que lhe devia 100 denários. Então o agarrou e o sufocou, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu colega se prostrou diante dos seus pés e lhe suplicou, dizendo: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis. Em vez disso, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, colegas dele, viram o que se passava, entristeceram-se muito. Então vieram denunciar ao seu senhor tudo o que havia se passado. Assim o seu senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, toda aquela dívida te perdoei porque me suplicaste. Não tinhas tu a obrigação de ter tido misericórdia do servo colega teu, assim como eu tive misericórdia de ti? E enfurecido, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão suas ofensas. Mateus 18, 21 a 35. Nós pecamos primeiro contra Deus, e nossa dívida para com Deus é muito maior do que a de qualquer outra pessoa para conosco. Como pagamento de nossa dívida, Deus nos deu seu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ser redimidos. Por causa disso, recebemos o perdão. Nós, no entanto, não precisamos pagar ou sacrificar nada para receber o perdão. Deus apenas diz que precisamos perdoar. Devemos sempre perdoar, mostrando também bondade e compaixão. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e se 7 vezes ao dia voltar a ti dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, 4. E sede benignos uns para com os outros, e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, também assim fazei vós. Colossenses 3, 13. Precisamos do perdão de Deus, e por esta razão oramos pedindo por isso, mas só seremos perdoados se realmente perdoarmos de coração aos outros. Ilustração. Corrie ten Boom conta em seu livro Refúgio Secreto alguns dos horrores da Segunda Guerra Mundial, mas também da necessidade de perdoar e reconciliar com os inimigos. Ela viajou em vários lugares do mundo após a guerra, falando de reconciliação e perdão. Em uma ocasião em que ela pregou sobre o perdão na Alemanha, veio a ela, após o culto, um dos algozes nazistas, pelas mãos do qual sofrera na época da ocupação nazista. Esse homem, então, veio a ela e a elogiou pelas palavras de reconciliação e estendeu-lhe a mão. Para ela foi um choque rever aquela pessoa que havia contribuído para tanto sofrimento, mas ela o perdoou e eles apertaram as mãos. No aperto de mão, ela sentiu o amor de Deus preenchendo-a grandemente. Capítulo 10. E não nos induzas à tentação. Sempre achei estranho que Jesus dissesse isso, pois em Tiago está escrito que a tentação vem do diabo. Ninguém ao ser tentado diga: Sou tentado de Deus, porque Deus não é tentado pelos males, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. Ante a este paradoxo, procurei livros que explicassem isso. Em um livro achei que a palavra original em grego era pronunciado peirasmos. Esta palavra vem traduzida às vezes como provação e às vezes como tentação. Não havia em grego duas palavras como em português para diferenciar provação de tentação, mas para ambos os casos, peirasmos e suas variações eram utilizadas.
Com o desenvolvimento da teologia, começou-se a fazer acepção entre a tentação do diabo e as provas enviadas por Deus, e assim a palavra pirasmos foi traduzida algumas vezes como tentação, como no caso dessa oração, e às vezes como prova. O próprio contexto de Tiago 1:13 traz a palavra peirasmos 6 vezes. Bem-aventurado o homem que suporta a inaprovação, pirasmon, porque tendo sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, pirasômenos diga, sou tentado, pirásome de Deus. Porque Deus não é tentado, pirase pelos males, e ele mesmo a ninguém tenta, a pirastus. Mas cada um é tentado, pirásete, quando é atraído e iludido pelo seu próprio mau desejo. Depois do mau desejo ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo completado gera a morte. Tiago 1:12-15. A primeira palavra foi traduzida por provação, as outras vezes como tentação. A palavra em grego vem traduzida do hebraico do termo nazar, que segundo o dicionário de referências Strong H5254 significa teste, tentativa, prova, tentação, colocar à prova ou tentar. Assim como o grego, essa palavra pode significar tentação e provação, dependendo do contexto. Qual palavra melhor para traduzir na oração? Tiago deixou claro que Deus não tenta ninguém para o pecado. A tentação em si não é um pecado, mas é a porta para o pecado. Porém, podemos prevenir o pecado com a graça de Deus e não ceder às tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. E na Bíblia aparece várias vezes que Deus nos prova. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Gênesis 22:1. Deus provou a fé de Abraão. O Senhor deu a Abraão uma tarefa onde somente alguém que confiasse nele poderia executar. Deus também provou os filhos de Israel no deserto. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá para cada um dia, para que eu lhe prove se anda em minha lei ou não. Êxodo 16:4. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe o Senhor, teu Deus, estes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava em teu coração, se havias de guardar ou não seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. Muitas vezes andamos na lei de Deus somente quando nos é confortável. Quando vêm adversidades, vem à tona realmente quem somos e o que temos no coração. Não darás ouvidos às palavras de tal profeta, nem ao tal sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13:3. Saul também precisou esperar por Samuel, e como resultado deste teste, seu reinado não foi confirmado. Deus o fez para saber se Saul confiaria ou não em sua palavra. E ele esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia dito. Mas Samuel não vinha a Gilgal, e o povo se lhe desertava. Então disse Saul: Trazei-me holocausto e sacrifícios pacíficos. E ofereceu o holocausto. E quando ele acabava de fazer o holocausto, eis que Samuel que vinha. E Saul lhe saiu a receber para saudar-lhe. Então Samuel disse: Que fizeste? E Saul respondeu: Porque vi que o povo se me ia, e que tu não vinhas ao prazo dos dias, e que os filisteus estavam juntos em Micmais, disse-me: Os filisteus descerão agora contra mim a Gilgal, e eu não implorei o favor do Senhor. Esforcei-me, pois, e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: Loucamente fizeste, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que ele te havia intimado, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora teu reino não será durável. O Senhor buscou para si homem segundo o seu coração,
ao qual o Senhor mandou que seja líder sobre seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te mandou. 1 Samuel 13, 8 a 14. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 4, temos: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus pode nos levar a situações onde podemos ser tentados pelo maligno. Deus mesmo não pode nos atrair ao maligno, mas ele permite que passemos pelo deserto. O deserto pode ser uma alegoria para várias situações em nossas vidas, como a falta de bens materiais, perseguição, acidentes, morte de parentes ou amigos, solidão, entre outros. A palavra utilizada por Jesus não é ser tentado, mas sim levar ou induzir a tentação, como ele também foi levado ao deserto para ser tentado. O livro que melhor demonstra o fato de que Deus não nos atrai ao mal, mas pode nos induzir à tentação, é o livro de Jó. Satanás quer nos tentar como sempre desde o início, e Deus lhe dá autorização para isso. Jesus nos disse para prestarmos atenção e orarmos, para não entrar em tentação/provas, mas mesmo se cedemos à tentação, o que destrói nossa confiança em Deus, temos reconciliação em Jesus Cristo. Com misericórdia e fidelidade, a perversidade é reconciliada, e com o temor ao Senhor se desvia do mal. Provérbios 16, 6. O que nos leva ao próximo capítulo. Ilustração. Todos fomos alunos uma vez e passamos por prova todo semestre. A prova tenta mostrar se a matéria ensinada foi assimilada. Cabe ao professor, no entanto, decidir se tu passarás pela prova ou não. Já fui aluno e professor, e tanto como um e como outro, já fui liberado e já liberei aluno de passar por prova por ter visto que ele era aplicado e ter assimilado a matéria. Porém, devido às circunstâncias externas, o aluno não teria tempo ou condição de fazer a prova, mas tinha capacidade de seguir adiante. Capítulo 11. Mas livra-nos do mal. Morte, desobediência e não ter uma conexão com Deus são previstos para nós. Todas as pessoas nascem com a certeza da morte. Jesus, o único bom, veio para mudar isso e para nos dar vida, autocontrole, cura e acesso a Deus mais uma vez. Graça seja convosco e também a paz de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos tirar da presente era maligna, conforme a vontade do nosso Deus e Pai. Gálatas 1, 3 a 4. O mundo em que vivemos é cheio do mal. A morte nos persegue a cada dia. Doenças, guerras e catástrofes sempre acontecem. Mesmo que por um momento nada disso aconteça conosco, lidamos constantemente com a decepção e traição causadas por outros e sofremos pela mentira que nos contam, pelos roubos, perdas e até perseguições. Mas Jesus não nos promete livrar desse tipo de mal. Estas coisas tenho-vos dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Esta frase, mas livra-nos do mal, começa com mas, que indica um contraponto ao que foi dito antes. E não nos induzas à tentação. Jesus nos ensina não somente a não entrar em tentação, mas também a sair dela. O mal do qual devemos ser libertos é o mal que está dentro de nós, na nossa carne, através dos maus hábitos que adquirimos. É difícil aceitar que o mal está em nós, mas Jesus disse que existe apenas um bom. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, Deus. Marcos 10, 18. Se ele é o único bom, logo nós não somos bons. Quando aceitamos Jesus como Salvador, nascemos de novo em espírito e começamos uma caminhada rumo ao bem, enquanto vivemos por um tempo neste corpo mundano. Assim, o corpo continuará automaticamente fazendo as coisas para as quais foi ensinado a fazer, e é nosso dever mudar a maneira como o corpo se comporta.
A renovação da mente vem pelo aprendizado da palavra de Deus, a qual também nos leva a sermos purificados do mal. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Quando nascemos de novo, não deixamos de fazer as coisas que estão erradas de uma só vez. Precisamos aprender muitas dessas coisas. Portanto, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando irardes, não pequeis, o sol não se ponha sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Em vez disso, trabalhe, operando com as próprias mãos o bem, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca palavra imoral, mas sim a boa para a edificação conforme a necessidade, para que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da libertação. Toda amargura, raiva, ira, gritaria e maledicência sejam tiradas do meio de vós, assim como toda malícia. Em vez disso, sede benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 25 a 32. À medida que crescemos em fé, deixamos as coisas más que estavam em nós e nos tornamos mais como Cristo, e isso gera fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e os maus desejos. Se vivemos no Espírito, também no Espírito andemos. Não nos tornemos presunçosos, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Gálatas 5, 22 a 26. Até mesmo os discípulos precisavam fazer isso. Em certa ocasião, os discípulos não puderam expulsar um demônio de uma pessoa, e Jesus lhes disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. E Jesus o repreendeu. Então o demônio saiu dele e o menino sarou desde aquela hora. Mateus 17, 17 a 18. Jesus nos mostra aqui que a incredulidade e a maldade estão juntas e que os apóstolos ainda tinham que aprender a se livrar delas. Enquanto caminhamos para o alvo, Satanás vem contra nós das mais diferentes formas, pois o alvo dele é nos afastar de Deus, como tem feito desde o início. Para não sermos recuados pelo inimigo, devemos estar preparados contra ele. Por fim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois temos de lutar não contra carne e sangue, mas sim contra os domínios e poderes, contra os senhores destas trevas, contra os males espirituais nos lugares celestes. Portanto, pegai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois que fizerdes tudo, continuar firmes. Estai, pois, firmes com a vossa cintura envolvida com o cinturão da verdade, e vestidos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a prontidão do evangelho da paz. Em tudo pegai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Pegai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10 a 18. Pela figura de linguagem, Paulo nos mostra que existe uma batalha contra o mal e que devemos nos comportar como um soldado, equipando-nos para estarmos preparados contra o ataque inimigo. E Deus é misericordioso para nos livrar do mal. Ilustração. Quando acordamos durante a semana, todo dia, em um mesmo horário, é normal que no fim de semana, às vezes, acordemos no mesmo horário. Ainda que voltemos a dormir, o hábito de acordar naquele horário faz com que o corpo reaja naturalmente. O corpo
uma vez habituado a fazer algo, precisa reaprender a agir diferentemente. Epílogo. Há muito mais a aprender sobre a oração, como, por exemplo, como orar por si mesmo, como orar pelos outros, por que orar pelos outros, quando Deus ouve as orações, quando Deus não ouve, quando recebemos o que pedimos, por que não recebemos o que pedimos. Mas a partir desta oração de Jesus, eu acredito que é o início de tua conversa com os céus. E não te esqueças de uma coisa: nunca se trata das circunstâncias ou do que tu conseguirás nesta vida, mas trata-se de teu coração com Deus e seu amor por ti, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Apêndice. Se quiseres aprender mais sobre o cristianismo ou se tu fizeste a oração de salvação, podes me escrever nos comentários. Eu também ficaria feliz em ajudar-te a encontrar uma família e uma igreja.